Vamos lá em João capítulo 14, nós vamos ler o verso 5. Eu vou ler alguns textos da Bíblia hoje. Se você quer ser ágil na palavra de Deus, eu convido você a buscar aí na sua Bíblia. Mas se você está sem a Bíblia aí, você pode checar os textos no telão, mas é muito importante você prestar atenção na palavra de Deus. Combinado? Então nós vamos no Evangelho de João, vamos ler a partir do versículo 5, capítulo 14, versículo 5. É um diálogo que Jesus tem com os discípulos e de repente Tomé e Filipe começam a conversar com Jesus. E eu quero que você entre nessa parte comigo. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha a resposta que Jesus dá, primeiro para o nosso amado irmão Tomé, que diz: Senhor, mostra-nos o caminho. Nós queremos saber o caminho, Senhor. E Jesus disse para Tomé: Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí ele continua falando e Filipe também pergunta e fala: Sim, Filipe. O Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Imagina isso de uma forma bem assim, espontânea. Tomé perguntando sobre o caminho, Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí vem Filipe e fala: Senhor, mostra-nos também o Pai. O Senhor disse que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai, agora nos mostra o Pai. E Jesus disse para Filipe: Filipe, tanto tempo eu estou com vocês, ou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Interessante esse diálogo que eles têm com Jesus. E a gente percebe algo que Jesus não está conversando aqui com pessoas estranhas, não. Jesus está conversando com quem? Com seus discípulos, que havia abandonado muitas coisas para andar diariamente com Jesus, para aprender diariamente com Jesus. Eles assistiram milagres de Jesus, eles ouviram as pregações do Senhor Jesus, eles tiveram aquele contato bem próximo com Jesus, de Jesus. Mas de repente, Tomé faz essa pergunta: Senhor, mostra-nos o caminho. E de repente Filipe fala: nos mostra o Pai, quem é o Pai? E Jesus é claro em dizer para ambos. Primeiro ele disse para Tomé: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus disse para Filipe: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. E Jesus disse para ele: há tanto tempo eu tenho estado convosco e vocês ainda não viram o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai. E hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre esse relacionamento com o Pai, com Deus, o Senhor do universo, que se revelou através de Cristo Jesus. A Bíblia nos diz em Colossenses, capítulo 1, verso 15, diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus. Jesus. Quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, Ele veio trazer a imagem do Pai. As atitudes de Jesus refletiam o coração do Pai.
Jesus o tempo todo dizia aos seus discípulos: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E até no último momento da sua vida, quando ele estava ali no Getsêmani orando, ele suando ali gotas de sangue, sentindo angústia, ele diz para o Senhor: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus manifestou o coração do Pai em vida. Jesus demonstrou o amor do Pai. Mas esses discípulos estavam andando tão próximos de Jesus, mas ainda não tinham compreendido que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. O caminho que leva o homem de volta aos braços do Pai. Jesus é o caminho que nos leva de volta à verdade. Jesus é o caminho que nos leva de volta à vida e à vida eterna com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí Filipe fala: mostra-nos o Pai. E Jesus falou: quem me vê, vê o Pai. Sabe, é muito importante nós entendermos que Deus se revela aos seus filhos através da sua palavra. Mas Deus traz compreensão ao nosso coração através do Santo Espírito de Deus. Amém? Então, se você quer se aprofundar no conhecimento de quem é Deus, você precisa passar pelo caminho. Você precisa entrar na porta. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus é esse caminho que nos leva a um relacionamento com o Pai. A Bíblia nos diz que quando nós ouvimos o Evangelho da salvação, ou seja, Cristo veio por amor a você, Cristo pagou um preço por amor a você, Cristo se entregou na cruz para pagar os seus pecados diante de Deus, Cristo se fez justiça por você. Quando você entende o amor do Pai revelado em Jesus e abre o teu coração e diz: Jesus, eu quero esse amor, eu quero a sua vida em mim. A Bíblia nos diz que nós somos selados com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos leva a compreender quem é o Pai. Eu entendo as perguntas dos discípulos até então, porque eles não tinham passado por aquela experiência que acontece lá em Atos, quando eles juntos, Jesus vem, Jesus ressuscita e volta para o Pai, e aí vem o Espírito Santo sobre eles. Aí sim, agora o Espírito Santo estava habitando no coração desses discípulos. E agora eles poderiam ter esse relacionamento com o Pai, entender que Jesus estava refletindo a imagem de Deus. As atitudes de Cristo refletiam o coração do Pai. Sabe que é possível você estar na igreja anos e anos e anos e anos e não ter um relacionamento de filho e pai? Sabe por que essa questão de filiação e de paternidade é muito importante nos dias atuais? Porque muitos de nós fomos feridos em casa, no nosso ambiente familiar. Muitos de nós vivemos a ausência de pais presentes ou a ausência de pais que abandonaram os seus lares. No meu caso, morreu meu pai, eu ainda era muito novinha, de pais imaturos. Muitos de nós sofremos nessa questão da paternidade. Vou citar um exemplo que eu ouvi esses dias e eu achei muito interessante para que você compreenda como isso acontece. Imagina você carpinteiro, chegou recentemente aqui nos Estados Unidos, sabe mexer com as madeiras, aprendeu ali o básico para começar a sua companhia. Você quer começar a sua companhia, mas você não tem o suficiente. Aí você faz uma sociedade com o José, que também quer vencer na vida, e o José está aqui também com o mesmo propósito que o seu, e ele tem as ferramentas que você não tem, e vocês se juntam, você e o José, para levantar essa empresa de carpinteiro. E aí você trabalha junto com o seu José, e desempenha junto com o seu José, e vocês crescem, e vocês começam a conquistar bastante juntos, mas de repente, acontece que um dia, o José, o seu sócio, pega 90% de tudo que vocês adquiriram juntos e desaparece do mapa. Some o seu amigo José, o sócio, e vai embora com seus bens. E você se vê sozinho, com 10%, ou seja, menos do que você tinha quando começou com José.
E você começa de novo a lutar pela sobrevivência, a tentar trabalhar de novo, e você tem toda aquela dificuldade. Passa-se alguns meses, passa algum tempo, e aparece alguém que quer ser o seu sócio. E essa pessoa aparece, quer ter uma sociedade com você. Ele tem uma boa parte daquilo que você não tem. Ele quer se juntar a você para que vocês comecem de novo, mas ele se chama José. O seu outro José aparece. Seu José aparece e diz para você: vamos montar uma sociedade aí, vamos começar de novo. Eu cheguei, eu tenho a parte que você não tem. O que você acha da gente fazer uma sociedade e trabalhar junto? Será que você faria sociedade com esse seu José? Imagina que na mesma hora você não iria pensar no tal José que te abandonou? No tal José que te deu uma rasteira? A gente faz associação naturalmente. Isso acontece na nossa cabeça. Quando fomos machucados por alguém e aparece alguém semelhante, a gente faz o que se chama de transferência. E o nosso coração se fecha, cria uma barreira. Vou entrar nessa de novo, não, já basta o seu José. Isso acontece com a questão da paternidade. Eu falo sobre isso porque eu experimentei isso. Para mim foi muito difícil nos meus primeiros anos de convertida. Eu na igreja, uma igreja tradicional, uma igreja cheia de eventos. Eu aceitei Jesus em uma igreja presbiteriana muito, muito bem vista na minha cidade. E ali tinha um coral muito bonito, ali tinha as festividades e tinha o Dia dos Pais. E nos Dia dos Pais a gente era chamado para fazer jogral, cantar música, fazer poesia para os pais. E falava da figura de Deus e homenageava os pais. E eu chorava, eu era uma adolescente de 15, 16, 17, até 18, eu era bem adolescente. E ali eu chorava, porque eu me lembrava de um pai alcoólatra que eu tive, de um pai que eu vi batendo na minha mãe, de um pai que morreu, e quando morreu, eu e minhas irmãs dissemos: graças a Deus que meu pai morreu, assim acabou o sofrimento na minha casa. Então eu tinha uma imagem de pai carrasco, de pai inconsequente, de pai maldoso. E quando falava da figura paterna na igreja, e falava que Deus era o meu pai, eu pensava: Deus, meu pai? Como assim? O que é pai? Como isso funciona? Eu tinha dificuldade de ver Deus como pai. Eu não vou pedir você para levantar as mãos, não, mas eu sei que a maioria dos que estão aqui hoje à noite, estão nos assistindo, entende o que eu estou falando. Eu tinha uma grande dificuldade de ver Deus como pai, porque eu fazia associação. E essa questão de chamar Deus de Abba, papai, que traz o maior nível de intimidade. Eu pensava, mas será que Deus permite isso? Até que eu fui para a palavra de Deus. A Bíblia é um livro vivo. A Bíblia, ela mesma diz que ela é viva e eficaz. E quando nós lemos a palavra de Deus, essas verdades vão mudando a nossa mentalidade. E aí eu comecei a entender que Deus realmente nos trata como filhos. Que Deus realmente quer ter esse relacionamento conosco de filhos que se aproximam do Pai. Porque esse Pai já se aproximou de nós através do seu Filho Jesus Cristo. Deus já se aproximou de você. Deus já se aproximou de todos nós. E nesses últimos sermões, nessas últimas pregações, se você não ouviu, eu quero convidar você a ir lá no nosso canal no YouTube e assistir toda essa série Paternidade. Nesses últimos dias nós falamos muito sobre uma parábola que está lá em Lucas, capítulo 15. Jesus conta uma história, eu achei interessante o pastor dizer isso, que a história não é bem do filho pródigo, mas é na verdade do pai, o pai amoroso. Mas nós chamamos como a parábola do filho pródigo. Mas é a parábola que revela o coração de um pai amoroso. Só que nessa história que Jesus conta, Jesus estava revelando ali características do nosso Deus, do nosso Pai. E ele conta a história de que esse pai tinha 2 filhos. Para quem está ouvindo pela primeira vez, eu vou relatar rapidinho. E
Esses 2 filhos estavam ali na presença do pai. Só que o mais novo chegou no pai, o pai era rico, tinha condições financeiras, e falou para o pai: pai, eu quero a minha herança, eu quero a parte que me cabe. E o pai, sendo bondoso, respeitou a vontade do filho e deu a parte que cabia àquele filho da herança. E aquele filho sai de casa e gasta todos os seus bens, com prostitutas, com festas, com orgias, com tudo que ele queria. A Bíblia relata que ele gastou com tudo que não presta. E passou-se o tempo, veio fome naquela terra onde aquele jovem estava, e aquele jovem começou a viver necessidades e necessidades, e ele se viu só, e o único trabalho que ele conseguiu foi de cuidar de porcos, e ele desejava a lavagem dos porcos, até que ele caiu em si. E quando ele caiu em si, ou seja, ele começou a pensar em quem era o pai, ele pensou e disse: os empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui passando fome. Eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão. Vou dizer: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor. Eu nem sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus servos, dos seus trabalhadores. E esse filho volta. Só que agora eu quero, junto com você, entender outro lado dessa parábola nessa noite, para que você entenda como o pai quer relacionar com você. Vamos lá para Lucas, capítulo 15, verso 20. Olha o que diz lá. E levantando-se, foi para o seu pai. Então o menino caiu a ficha. Eu falo caiu a ficha, mas muitos da nova geração não sabem o que é isso, né? Ou seja, ele entendeu a bobeira que ele deu, os erros que ele cometeu, ele entendeu, ele pensou, ele raciocinou, ele lembrou que o pai era bom até para os empregados, e ele falou: eu vou voltar. E ele levantou, diz o texto de Lucas, capítulo 15, verso 20, e foi para ter com seu pai, ver seu pai. Agora observe daí em diante, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Daqui agora para frente eu quero que você esqueça um pouquinho das atitudes dos 2 irmãos, desse jovem inconsequente mais novo e do outro mais velho que também não tinha relacionamento com o pai. Agora eu quero que você olhe o coração do pai. Agora eu quero que você observe quem é o pai. Agora eu quero que você entenda o que Jesus disse para Filipe: Filipe, eu estou andando com você e até agora você não conhece o pai. Jesus está apresentando aqui características do pai nessa parábola. Agora eu quero que você observe que interessante isso. Primeira observação desse versículo é que quando o filho cai em si, o filho tem a atitude de se levantar e ir ter com o pai, a Bíblia diz que o pai estava de longe o avistando. Que isso? O pai estava esperando o retorno do filho. O pai estava lá, aguardando aquele filho que tinha deixado a sua casa. Aquele filho que não estava mais debaixo da sua proteção e do seu cuidado. Uma característica de Deus. Outra observação que esse versículo diz, que quando o filho chega, quando o pai vê aquele filho de longe, o filho se aproxima, o pai compadece, diz o texto. O avistou e compadeceu. Que interessante. Esse menino foi um menino ingrato. Não é comum se pedir herança antes que os pais morram. Isso é ofensivo. Isso é horrível. Esse menino pediu a herança antes que o pai morresse. Ele pegou a parte que ele tinha, ele gastou com tudo que não presta. Ele volta e o pai estava lá olhando, esperando. E quando ele chega diante do pai, diz o texto que o pai compadece. Observa de novo o versículo. Ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele. O que o pai fez? Ficou parado lá, batendo o pé e dizendo: agora esse menino vai pagar os danos que ele causou. Se põe um pouquinho nesse lugar, para que você comece agora a ter uma imagem correta de quem é Deus.
Nesse momento, a Bíblia diz que ele o avistou, compadecido dele, correndo. Fez o que, gente? O abraçou. O pai se antecipou para levantar aquele caído. O pai se antecipou para abraçar aquele filho quebrado. O pai se levantou para abraçar, beijar. O que é isso? A própria psicologia hoje comprova, e fala-se muito sobre isso, que o toque cura. Sabia disso? Que todo ser humano necessita do toque, do abraço. Deus fez tudo certinho. Só que a gente vai se modernizando tanto e quer substituir essas coisas. E quando nós deixamos os nossos filhos e não os tocamos, os abraçamos, eles crescem machucados. Eles não sabem transmitir aquilo que eles não receberam. Sabe, eu vejo aqui a compaixão sendo demonstrada. Porque o pai corre, o pai abraça, o pai beija. Um menino que foi desobediente, um menino que foi inconsequente, um menino que fez o que não deveria fazer, mas que caiu em si. Sabe, eu poderia gastar muito tempo hoje à noite relembrando algumas passagens do Antigo Testamento, de Davi, que errou tanto, e de outros que erraram, mas a diferença do coração de Davi e desses outros. Davi entendeu. Eu não vou dizer, não existe fraqueza em Deus, mas Davi pegou algo no coração de Deus. Que um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará. Isso não é fraqueza de Deus, é o coração de Deus. Mas observa isso, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Davi entendeu que Deus não queria sacrifícios e holocaustos. Deus é dono de todas as coisas. Davi entendeu que Deus é um pai que pega os filhos que se sentem quebrados por consequência dos erros cometidos. Paternidade nos traz a consciência de que realmente erramos, mas temos um pai que corre ao nosso encontro. Realmente falhamos, mas temos um pai que, quando nós entendemos os erros que cometemos e voltamos para a presença dele, ele nos acolhe novamente. Sabe, nós estamos muitas vezes esbarrando em pessoas que estão na igreja, mas elas não têm nenhum nível de relacionamento com Deus. Nós estamos esbarrando em pessoas que sabem até citar versículos bíblicos, mas não desfrutam de um relacionamento com Deus. O pastor citou alguns reflexos da orfandade, algumas atitudes do espírito de orfandade. E eu não quero me deter muito a isso, mas pelas ações se conhece os corações. Eu percebo que nós precisamos conhecer mais de Deus e desfrutar mais desse amor. Esse Pai amoroso, esse Pai bondoso. Nessa noite eu quero convidar você a conhecer mais deste coração do Pai. Primeira observação que eu quero trazer para você hoje à noite é que o Pai sonda e conhece. Observa lá no paralelo aí de Lucas 15:20. De longe o quê? O avistou. Salmo 139, verso 1 até o 3 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Querido, não tem como se esconder de Deus. É impossível. Ele é onisciente, onipotente.
Ele te sonda e conhece. Davi entendeu isso. E essa parábola, Jesus faz essa alegoria, essa comparação para a gente entender. Nós temos um Deus que está nos avistando. Nós temos um Deus que está nos assistindo. Só que esse Deus diz para você: filho, você pode me chamar de pai. Vem, volta a um relacionamento comigo. Filho, se aproxima de mim. Filho, cai a ficha. Não é isso que eu escolhi para você. Não é esse caminho que eu tenho para você. Sabe, Davi entendeu que esse Deus o conhecia, que não precisava se esconder dele. Embora ele tivesse errado, ele podia voltar e dizer: Deus, me ajuda, me faz de novo. Me faz de novo. Precisamos entender que esse Deus está pronto para te levantar. Eu tenho uma filha de 28 anos e tenho uma que vai fazer agora, em outubro, 25 anos. Tenho uma filha de coração, que é a Lia, que o ano que vem faz 35. E tem o Gede, que eu já perdi as contas, né, Gede? Que é filho de coração também. O que eu quero dizer para vocês? Sem falar os filhos que eu considero como filhos, porque Deus me deu a graça de ser bênção na vida deles, apresentando Jesus para eles. Então eu me sinto responsável de alguma forma por eles. Eles são filhos de Jesus. Eu sou essa babysitter que Jesus colocou na vida deles. Mas eu, como essa mãe, muitas vezes vi todos eles errando feio. Feio, feio, feio. Eu posso dizer para vocês que até a mais nova, que é a Isabel, que aparentemente não me deu trabalho, mas qual é o filho que não dá trabalho? Eu meditando sobre isso, Deus me fez me lembrar de algumas situações onde eu vi o que ela não sabia que eu tinha visto. Ela até fala sobre isso: mãe vê o que a gente nem imagina que ela está vendo. Eu vi, eu peguei. Deus me mostrou. Mas nem por isso eu deixei de amá-la. Mas nem por isso eu joguei na cara dela. Quando eu vi a situação, eu pensei: como eu posso ajudar a minha filha a sair disso? Como eu posso ajudá-la na sua fraqueza? Eu, que tenho um amor imperfeito, sinto isso. Imagina o amor de Deus que é perfeito. Esse Deus que nos avista de longe. Esse Deus que nos conhece de tal forma que diz Davi, que sonda e conhece. Essa palavra de sonda é muito falada na medicina. A gente usa muito sonda. Quem é enfermeira que sabe o que eu estou dizendo. É algo que você coloca lá dentro para extrair ou levar algo para dentro ou retirar algo lá de dentro. Sabe? O que eu quero te dizer? Deus vai lá dentro, no seu íntimo. Davi fala aqui que antes que as palavras venham aos meus lábios, o Senhor já as conhece. Porque Ele prova os meus pensamentos. Ele prova os seus pensamentos. Ele sabe aonde os seus pensamentos vai te levar. Será que nós temos essa consciência de que esse Pai nos vê? Esse Pai está disposto a nos restaurar, está disposto a transformar a nossa história. Outra observação de Lucas, versículo 20 ali de Lucas 14, é que nós vimos que o Pai compadeceu, né? Ele avistou e compadeceu. A Bíblia diz no Salmo 103, verso 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de quem, igreja? Daqueles que o temem. Então, quando nós falamos de Pai, nós precisamos entender que o Pai procura corações que o temem. Por que esse filho que gastou tudo encontrou o favor do Pai? Porque esse filho viu a sua situação, viu a consequência dos seus erros e voltou para consertar. E ele encontrou graça diante de Deus. Porque o nosso Deus é um Pai que se compadece de seus filhos. Outra observação que o texto fala, que o pai corre, o abraça, o beija. A Bíblia conta, nesse texto lá, que o pai manda os servos dar um anel para ele, dar novas roupas, novas sandálias e manda matar um novilho e fazer uma festa.
porque o filho estava perdido e foi achado. Sabe, se tem uma coisa que nós preocupamos muitas vezes é, será que Deus me aceita? Ele viu aonde os meus olhos andaram. Ele viu as palavras que eu falei para minha esposa. Ele viu as palavras que eu falei para aquela pessoa aquele dia. Ele viu os passos que eu dei. Ele viu para onde os meus olhos se direcionaram. Ele viu. Ele viu. E é verdade, queridos, ele viu. Agora, o fato que ele viu gera em você esse temor. Preste atenção. Porque ele se compadece daquele que teme. Esse temor não é medo. É consciência de que você está debaixo dos olhos de um Deus que tudo vê, que tudo conhece e quer transformar a sua história. Quer mudar a sua história. Quer que você viva na identidade de filho. Quer que você viva o destino que Ele traçou para você. Quer que você viva uma vida mais que abundante. Super abundante. Esse Pai se compadece. Falando um pouquinho de orfandade, nós entendemos que um dos sintomas da orfandade é ninguém me ama, ninguém me quer. Eu vou viver assim, eu nasci assim. São sintomas de orfandade. Quem vai cuidar de mim? Observa que Deus está te vendo. Observa que Deus está pronto para compadecer de você, para cuidar de você. Mas a Bíblia também nos diz em Mateus 6, 26, eu quero ler para vocês. O que Jesus cita aqui? Observe as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso... O que, gente? Como Jesus apresenta Deus aqui? Vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, você e eu, nós, vós, não valeis muito mais do que as aves? Quando carregamos esse sentimento de orfandade, nós nos desgastamos para possuir as coisas. Porque nós ainda não desfrutamos da filiação que nós temos, da herança que nós temos. Não temos a clareza de que o nosso Pai, que Jesus cita o vosso Pai, Ele sabe de tudo que nós necessitamos. Eu tenho valor para Deus. Olha para o seu irmão e diga assim, você tem valor para Deus. Procure alguém para você falar isso e fala ousadamente. Seja um profeta do Senhor, fala, você vale muito mais para Deus. Você é valoroso para Deus. Você é preciosa para Deus. Essa geração precisa entender isso. Não tem como banir os reflexos da orfandade se você não mudar a mentalidade. Quem é Deus para você? Ele é o seu Pai. Você tem coragem de se aproximar diante desse Deus que se compadece das suas fraquezas e dizer, Pai, eu pequei. Pai, eu fiz o que é mal. Pai, mais uma vez eu me peguei fazendo algo que te entristece. Pai, me ajuda. Não tem como você banir e mandar embora as influências desse espírito de orfandade se você não mudar a sua consciência de quem Deus é e exercitar isso na sua vida. Eu tenho um bom Pai. Ele me ama. Ele se compadece das minhas fraquezas. Eu não preciso brigar. Eu não preciso competir. Eu não preciso acusar ninguém para ter algum lugar. Porque o meu Pai sabe de tudo que eu necessito. E Ele diz que eu sou valoroso e eu vou pedir para Ele. E Ele vai me dar. Mateus 7,7 diz, pedi e dar-se-vos-á. Pede, bate, busca. Pede para o seu Pai. Converse com seu Pai. Se relacione com seu Pai. Filhos, corram para o Pai. Nós precisamos ter essa liberdade. Tem uma canção antiga que nós cantamos, acho que uns 15 anos atrás, que diz, quero ser como criança. Lembra? Te amar pelo que és. Voltar à inocência. E o quê? E acreditar em ti. Será
Será que a gente está fazendo isso? Quem aqui já teve a ousadia de deitar no colo do pai? Quem aqui já teve a ousadia de dizer, pai, se o senhor não fizer nada por mim, eu não arredo o pé, como diz o goiano, que aprendeu com o mineiro. Até que o senhor faça a sua vontade. Porque nós sabemos o pai que temos, então confiamos. Jesus dá uma lição para os seus discípulos em meio à tempestade. Lembra? Quando o barquinho chacoalhava para lá e para cá e Jesus dormia na proa do barco? E os discípulos chegam lá, mestre, não te preocupas que nós vamos perecer. Jesus dormia em meio à tempestade, porque ele sabia o pai que ele tinha. Ele simplesmente diz, cesse vento, e o vento cessou. Será que nós estamos correndo para os braços desse pai como uma criança? Como uma criança. A criança é tão pura em fazer isso. Qual é o pai que já fez essa experiência com seu filho, de pedir o filho para pular da mesa aí? Deixa eu ver os pais que já foram ousados aqui. Mas não tentem, deixa os homens fazer isso, é muito perigoso. Mas a verdade é que uma criança é tão pura que ela não mede as consequências, né? Ela simplesmente... A minha neta faz isso agora na piscina, a gente tem que colocar uma boia que amarra ela todinha. Porque ela simplesmente se joga sem medir as consequências, pura. Sabe, o pai quer esse coração. Aquele filho fez o que fez, mas ele voltou com um novo coração, um coração quebrantado. E um coração quebrantado, o pai não despreza. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Deus, onde Ele fala conosco e nós falamos com Ele. Onde nós o conhecemos, não porque o pastor pregou e contou uma história legal e eu achei extremamente edificante. Onde nós voltamos para casa e no nosso tempo a sós com Deus, nós escutamos a voz dEle. Nós ouvimos a voz do Pai, nós lemos a Bíblia. Nós relacionamos com esse Pai que diz para nós em Mateus 6:26 que nós temos grande valor para Ele. Você é valoroso para Deus. Deus não colocou nenhum obstáculo para que você não tenha um relacionamento com Ele. Jesus veio. Como é que Jesus foi crucificado, queridos? De braços abertos. Deus não colocou obstáculo. O Pai disse, venham a mim. Podem vir. Jesus diz, eu abro para vocês o caminho. Nós precisamos ter esse relacionamento de filhos que sabe o pai que tem. Filhos que experimentam um relacionamento com o pai. Teve uma vez que eu tinha uma experiência muito ruim aqui nesse país. Muito, da polícia me parar e eu não estar numa condição agradável. E o policial ser muito arrogante comigo. E as minhas filhas eram de menor ainda. E elas ouviram aquele policial sendo bem arrogante comigo. E o policial saiu para checar a minha história no computador e chamar a imigração para mim. E eu abri os meus olhos para não chorar na frente das minhas filhas. E eu orei em voz alta para que elas que estavam do meu lado ali ouvissem. E eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu vim para essa terra, porque o Senhor me trouxe. Eu entendi que essa era a vontade do Senhor. E agora, Senhor, o Senhor age, ou senão eu vou passar por essa condição constrangedora e humilhante. Se é da tua vontade que eu permaneça, Senhor, então move, age com teu poder. E quando eu orava, de olho aberto, eu vi outro carro da polícia passando na minha frente e virando do meu lado, enquanto o outro policial estava lá. E esse policial começou a conversar comigo e com as minhas filhas. Ele ia até o outro policial e voltava e dizia para nós, deve ter alguma coisa acontecendo, porque ele liga para a imigração e a imigração não atende. Moral da história, graças a Deus que eu me posicionei no dia da calamidade. Porque eu já tinha entendido o Pai que eu tenho. Sabe por que os discípulos viveram o que viveram, adorando a Deus, seja em prisão, seja em açoites, seja em momentos de humilhação?
Eles sabiam o Deus que eles serviam, o Pai que eles tinham. Eles não estavam vivendo pelas circunstâncias ou movidos pela circunstância. Eles entenderam que a vontade de Deus e o propósito de Deus para a vida deles era muito maior do que as circunstâncias que eles estavam vivendo. E a igreja do século 21. E eu e você, nós. Até quando o espírito de orfandade vai te amarrar com medo, meu filho? Até quando você vai se sentir limitado pelas ameaças externas? É necessário que você experimente quem Ele é do lado de dentro. Nós ouvimos uma frase a semana passada que eu gostei e eu estou fazendo esse exercício. Ore profetizando as verdades de Deus. Ore profetizando. Declare a palavra de Deus. Acredite nessas verdades. E você vai ver vindo à existência aquilo que ainda não existe. Você vai ver Deus transformando o cenário. Porque você é filho. Porque você tem um pai. E você pode falar com esse pai, ele te ouve. A Bíblia diz que você tem grande valor para ele. E outra observação, nós já estamos terminando, eu quero dizer para você, está lá em Provérbios, capítulo 3, verso 11 e 12. Olha que interessante, filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. É natural que Deus vai colocar em ordem algumas áreas da nossa vida até o dia de Cristo Jesus. É só a gente ler a Bíblia, a gente vê isso na história de Abraão. Até no último momento da história de Abraão. Olha os patriarcas, olha os discípulos. Deus vai nos aperfeiçoando cada dia mais para que sejamos semelhantes a Jesus. Mas até o dia perfeito. Que dia é esse? Onde estaremos com o nosso Pai. Eternamente. Mas aqui ainda vamos ter aflições, ainda vamos passar por provas, ainda vamos passar por tentações. Mas precisamos entender que o Pai, Ele nos corrige, porque Ele nos ama. E Hebreus diz, lá na carta de Hebreus diz que Ele nos corrige para sermos participantes da sua santidade. Ou seja, sabemos a quem pertencemos, Ele é o nosso Pai. Então Ele nos corrige porque Ele nos quer perto dele. Agora, toda a obra do Senhor na nossa vida é para que nós sejamos aperfeiçoados, é para que nós sejamos participantes das suas promessas. Por que não se agarrar a esse Deus amoroso? Por que não? Sabe, quanto mais nós compreendemos quem é Deus, mais nós decidimos adorá-lo. Por isso que às vezes na igreja você vê alguns velhinhos dançando, cantando alto, dando glória, aleluia. Eles não estão preocupados com tonalidade de voz, eles não estão preocupados com o que as pessoas estão vendo. Eu vou ser esse tipo de velhinha. Por isso que eu vou aderir à moda do tênis. Porque eu vou dançar com os meus netos, com os meus bisnetos. E quando eles usarem os efeitos que virão, porque cada vez a música vai tomando uma nova proporção, eu vou estar lá, yes! Importante adorar a Deus, porque eu tenho experimentado da sua bondade. Então eu tenho gratidão. Quando o seu time faz um gol, o que você faz? Tem que vir, né? Que o Galo fez alguma coisa, né? É assim que você faz? É até que enfim que o Cruzeiro fez alguma coisa. Graças a Deus o Flamengo fez alguma coisa. Brincadeira, presta atenção. Você mostra alegria. Quanto mais entendemos quem é Deus e desfrutamos desse relacionamento com o Pai, mais o adoramos, a igreja vai tomando outra direção. Vocês não perceberam? Vocês não estão entendendo? A atmosfera vai mudando, porque nós estamos entendendo quem é o nosso Deus. Nós não estamos aqui preocupados com performance. Nós não estamos aqui preocupados se estão no tom e se não estão no tom. Nós não estamos aqui preocupados se as pessoas estão gostando ou não da altura do som, embora isso é importante para nós, porque nós queremos que você adore a Deus sem nenhum empecilho, mas a verdade é que nós queremos estar na sala do trono, adorando esse Deus que tem sido tão bondoso conosco. Hoje de manhã, eu tive um sonho muito estranho essa noite, né? Pastor Paulo não gosta que a gente conta sonho, não?
Eu tive um sonho que eu chorava a noite inteira, porque alguém muito precioso para mim havia morrido. E eu chorava a noite inteira. Sabe aquele sonho que você acorda assim, de tanto chorar à noite? Quem já teve esses sonhos assim? Mulher sonha muito, tá, irmãos? E aí, quando eu acordei, Deus me fez lembrar do livramento que eu vivi com o meu neto em casa. E era o meu neto. Eu estava em casa com o meu neto e fui fazer a mamadeira para minha neta. E eu tinha uma prateleirinha de canto, cheia de bugiganga que mulher gosta, de vidro, de plantinha, de lembrancinha de casamento. E aí estava ali, só que não tinha fixado na parede. Ela era alta, de madeira, maciça, madeira. E eu sempre colocava as cadeiras barrando ali para que o meu neto não pendurasse nela. Para que ele não fosse esmagado por aquela prateleira pesada. Para carregar tem que ser 2 pessoas. De repente eu viro para fazer mamadeira para minha neta, em fração de segundos, eu só escuto bam. Eu tenho foto. Eu não sei como eu consegui tirar o meu neto debaixo daquela prateleira, daquela cantoneira. Acho que é cantoneira que fala, né? Eu fiquei com roxo, porque eu fiquei segurando ela ao mesmo tempo e puxando meu neto. Não tem explicação como ele não quebrou a cabeça, não quebrou o membro do corpo, não tem explicação. Se você quiser ver o testemunho, depois eu te mostro a foto. Não tem explicação. Eu chorava e apalpava o braço, a cabeça. Eu fiquei apavorada, eu não sabia o que fazer primeiro. Estava tudo estraçalhado, caco de vidro para todo lado. Eu fiquei apavorada. E eu segurava no corpinho dele, e ele só assustado e chorando assustado. E essa manhã Deus falou para mim, eu livrei o seu neto da morte. Mas quando eu cheguei aqui, queridos, eu me lembrei o dia que eu estava aqui no ensaio, junto com o Samuel, filho da Lia. E o Samuel correndo, porque era ensaio numa sexta-feira. E eu adorando aqui junto com o Sam, dançando, brincando, e o pessoal usando efeitos. E mexendo com as luzes, e fazendo ensaio. E de repente, o Samuel veio para cá, para essa direção, que ele é atraído pela bateria. Apaixonado em bateria. E eu corri para pegar o Samuel. Quando eu passo, a luz cai. Tem as marcas aqui, ó. As marcas estão aqui. Não bateu no Samuel e em mim, porque o anjo do Senhor impediu que fôssemos atingidos. Se você me vê de joelho, chorando, me deixa quietinha, porque eu tenho muito para agradecer a Deus. Eu tenho muito para agradecer a esse Deus. Ah, se não fosse o Senhor que estivera comigo. Se não fosse a mão do Senhor sobre a sua vida, querido. Se não fosse o trabalho dos anjos do Senhor nos livrando de acidentes, de tantas armadilhas no nosso dia a dia, talvez você já estaria aleijado, já teria perdido um filho. De quantas dores Deus já nos poupou. Esse Pai amoroso. E hoje, meditando sobre essas coisas, eu parei e pensei, gente, não tem como não adorar. Não tem como não manifestar gratidão diante de Deus. Mas quando nós vamos nos distanciando do relacionamento com Deus, nós vamos ficando frios. Quando nós vamos distanciando desse relacionamento com o Pai, nós vamos ficando muito racionais, muito lógicos. Cuidado. Deus não está preocupado com a sua performance. Deus quer o teu coração contrito e quebrantado. O Pai está aqui esperando aqueles filhos que querem ser como criança e amar Ele pelo que Ele é, que quer voltar à inocência, acreditar que Ele ainda cura, acreditar que Ele ainda liberta, acreditar que Ele ainda pode mudar o seu marido, acreditar que Ele ainda pode mudar o coração da sua esposa, acreditar que Ele vai converter os seus filhos, eles serão instrumentos da mão de Deus, acreditar que você vai prosperar porque a boa mão do Senhor está com você e você não é um Zé Ninguém na vida, você está nesse país debaixo da misericórdia e da graça de Deus. Nós precisamos voltar a acreditar, voltar à inocência. Amar a Deus como nosso Pai. Nós podemos confiar nesse Deus bondoso. O Pai compartilhou conosco o seu reino.
Jesus cita isso lá em Lucas 12. Eu quero ler para você esse texto, verso 32 e depois eu volto para o 31. Vamos para o 32 primeiro, eu quero isso assim. Preste atenção. Não temas, ó pequenino rebanho chamado Betel, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Agora volta para o 31. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto, Jesus falava das necessidades que nós temos. Mas o Senhor está dizendo, o vosso Pai agradou a dar a vocês o reino. Vocês pertencem a um reino inabalável. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E para concluir, quero convidar você, a partir de hoje, a desenvolver esse relacionamento com o Pai. Não somos órfãos, sabemos a nossa filiação. Jesus nos apresentou o Pai, nós entramos pelo caminho, o caminho é Jesus, Ele é a porta que nos leva de volta para o Pai. Se você ainda não fez isso, hoje à noite eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus. Dizer, Jesus, eu quero voltar para a presença de Deus, me ajuda. E Jesus vai te ajudar. Mas eu quero convidar você a desenvolver esse relacionamento de perto com o Pai. Desfrutar desses benefícios do Filho. Filho pode. Filho pode. Cada um tem as suas características. Cada um tem as suas áreas que precisam ser curadas. E o Pai sabe trabalhar com cada um deles. Eu continuo assim. Eu preocupo em fazer a lasanha na versão que eles gostam. A comida na versão que eles gostam. Porque eu amo. E com amor imperfeito. Eu tenho aprendido nesses últimos anos que o meu Pai sabe como me agradar. Eu é que preciso aprender a me relacionar com esse Pai que sabe como me completar. Para a gente terminar, Romanos 8, verso 15 até o 17 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizado. Algumas traduções dizem amedrontados. Mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, que traduzido no português é o mesmo que papai, pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele um dia seremos glorificados. Deus vai transformar todas as nossas fraquezas, todas as nossas deficiências um dia. Então nessa noite, se alguns requisitos, algumas influências ainda dessa orfandade, eu quero pedir para você mandar embora. Manda embora, não mais escravidão. Nós citamos isso muito domingo passado. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Então comece a fazer esse exercício diário. Diga para você mesmo, eu não sou mais escravo dos meus próprios desejos. Eu não vou. Escute o que eu estou dizendo porque isso é profético. Meu amado, diga para você mesmo, eu não vou trair a minha esposa. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Comece a dizer isso para você, eu vou ser fiel. Porque Deus transformou o meu coração e eu sou filho, eu não sou fraco. Porque o diabo está dizendo no ouvido de alguns aí, você é fraco, você não vai conseguir. Isso é mentira do diabo, você consegue. Você consegue ser fiel à sua esposa, você consegue ser fiel ao seu marido, você consegue ser um bom pai, você consegue ser uma boa mãe, você consegue vencer na vida, porque você tem um bom pai. Isso fala de identidade. Se levante. Assuma a sua filiação. Receba da paternidade de Deus e diz, eu vou vencer na vida. Eu vou deixar um legado para minha família. Quantas vezes o diabo veio cochichando no meu ouvido, você não vai dar em nada.
Eu ouvi isso do meu vizinho quando eu tinha 8 aninhos. Meu vizinho de frente falou: tadinha dessa menina, não vai dar em nada, ela é tão linda, mas a mãe dela é uma jovem viúva. Ih, tadinha dela, o que vai virar essa menina quando crescer? Eu vou voltar em Goianésia, ainda vou ver ele, vou dizer: eu virei uma pastora. Porque eu entendi quem é o Pai. Mas Ele estava olhando as circunstâncias em minha volta. E eu tinha tudo para dar errado. Sabe por que eu não dei errado? Porque o Pai me abraçou. E eu não quis sair mais dos braços dele. E quando eu dei uma escorregada, eu voltei e falei: Pai, eu preciso, o Senhor me recebe de volta. E graças a Deus, eu estou aqui. Porque Ele não desistiu de mim, Ele não desiste de você. Ele não desiste de nós. Nós temos um Pai. Acheguemo-nos, pois, confiadamente diante desse trono de graça, diante desse Pai. Se achegue diante dele, manda o medo embora. Não mais medo, não mais orfandade. Eu sou herdeiro. Você é herdeira. Lembra que foi uma serva de Naamã que levou aquele homem a experimentar uma grande transformação na vida? Deus quer te usar nessa nação. Pare de ouvir as mentirinhas do diabo. Você é filho de Deus. Você é filho amado do Pai. Você pode colocar a mão no seu coração, se levantar nessa hora?